Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula de Sistemas Operacionais. O tema de hoje é escalonamento de CPU. Eu sou a aluna Denise e meu parceiro, que já irá falar, se chama Kaique. Vamos começar? Mas afinal, o que é escalonamento de CPU? A palavra escalonamento pode ser definida como uma organização seguindo certos critérios. Ele é tão importante que é a base para os sistemas multiprogramados. Explicaremos isso um pouco mais para frente. A ideia dele é alternar os processos da CPU. Isso faz com que os processos estejam em execução a todo momento, maximizando assim o uso da CPU. Para entendermos um pouco melhor essa definição, vamos explicar a diferença entre um sistema monoprocessado e um sistema multiprogramado. No sistema monoprocessado, os processos são executados um por vez. Ou seja, enquanto o processo estiver executando na CPU, outro processo que quiser utilizá-la precisa esperar o término do processo que está em execução. Isso pode deixar a CPU ociosa, o que é um desperdício de tempo. Já em um sistema multiprogramado, quando um processo em execução precisa esperar, normalmente pelo término de alguma requisição de entrada e saída, o sistema tira ele da CPU e alterna para outro. Você já deve imaginar que existem diversas formas de fazer esse escalonamento. Mas, antes de falar desses algoritmos, vamos apresentar alguns conceitos básicos. Explicaremos cada um desses tópicos a seguir. Ciclo de burst. A execução de um processo inicia com um burst de CPU e logo depois um burst de entrada e saída, e eles vão alternando entre si, conforme mostrado no diagrama ao lado. Por fim, vem uma requisição do sistema para terminar essa execução. A duração de um ciclo de burst normalmente é dada em milissegundos. Ela varia dependendo do processo e da máquina, mas normalmente a curva de frequência é similar a esse gráfico. Os processos que fazem uso maior da entrada e saída, conhecidos como I/O bound, normalmente têm um grande número de bursts de CPU de curta duração. Já os processos com maior uso da CPU, o CPU bound, possuem uma pequena quantidade de bursts de CPU, porém a duração deles é maior. O escalonador da CPU. Ele também é chamado de escalonador a curto prazo. Ele seleciona quais processos da fila de pronto vão ser alocados na CPU toda vez que ela ficar ociosa. A fila de pronto é uma fila contendo todos os processos que estão prontos para serem executados na CPU. Lembrando que ela pode ser do tipo first in, first out, que em português significa primeiro a entrar, primeiro a sair. Ela pode ser do tipo de árvore, de prioridades, uma lista ligada, entre outras. Podemos ver isso mais para frente quando mostrarmos os algoritmos de escalonamento. O escalonamento pode acontecer em 4 momentos. O primeiro deles é quando o processo passa do estado de executando para o estado de espera, que pode ocorrer durante uma requisição de entrada e saída. O segundo caso é quando ele transita do estado de executando para o estado de pronto, quando ocorre uma interrupção. O terceiro é quando o processo passa do estado de espera para o estado pronto. Isso acontece no término da entrada e saída. E por último, mas não menos importante, quando o processo termina. Você pode visualizar melhor essas transições de acordo com o diagrama. Fique livre para pausar o vídeo e analisar a imagem melhor. Essas transições que apresentamos podem ser preemptivas ou não. Mas o que é preemptividade? Em sistemas operacionais, a preemptividade é a capacidade de tirar um processo de execução em prol de outro. Mas vocês devem estar pensando, eu já vi isso em algum lugar. E você está certo. É justamente a preemptividade que diferencia um sistema monoprocessado de um sistema multiprogramado. As transições 1 e 4 têm um esquema de escalonamento não preemptivo. Ele normalmente é utilizado em sistemas mais simples, como sistemas com processamento não interativos. Já nas situações 2 e 3, o escalonamento é preemptivo. Ele é mais utilizado para sistemas em que vários processos requerem a atenção do sistema, no caso de sistemas multiusuário interativo.
Um dos problemas do escalonamento preemptivo é a sincronização de dados. Imagine que dois processos estão compartilhando dados. Enquanto o processo A está atualizando os dados, ele é preemptado para o processo B. O processo B tenta ler esses mesmos dados, mas como eles estavam sendo atualizados, os dados estão de uma forma incoerente. Esse problema da preempção também pode ocorrer com o kernel, o que pode gerar um grande caos na operação. O despachador é o módulo que faz a tarefa de alocar o processo selecionado pelo escalonador à CPU. O despachador ele faz isso com as seguintes operações. Ele troca o contexto, troca o modo de usuário e salta para o endereço certo de memória para reiniciá-lo. Como todas essas operações ocorrem a cada troca de processo, ele precisa ser bem rápido. E esse tempo entre a interrupção de um processo e o início de outro se chama latência de despacho. Critérios de escalonamento. Para medirmos a qualidade do algoritmo de escalonamento e decidirmos qual usar em determinada situação, podemos utilizar os critérios de escalonamento, considerando as propriedades de cada algoritmo. Os critérios são os seguintes. A utilização da CPU. Em um sistema real, ele pode variar de 40%, que é um sistema pouco carregado, até 90%, que é um sistema muito utilizado. A vazão é o número de processos concluídos na CPU por unidade de tempo. Para processos mais longos, essa taxa pode ser de um processo por hora. Para processos mais curtos, ela pode ser de 10 processos por segundo, por exemplo. Tempo de retorno, de forma mais específica, olhando só para um processo, é o tempo que leva para ele executar. De uma forma mais geral, o tempo de retorno é a soma dos períodos gastos esperando para entrar na memória, esperando na fila de pronto, executando na CPU e realizando entrada e saída. E ele é limitado à velocidade do dispositivo de saída. Tempo de espera. Ele é a soma dos períodos gastos aguardando na fila de espera. O algoritmo de escalonamento não interfere no tempo de espera, mas sim no tempo que é gasto esperando na fila de pronto. E por último, temos o tempo de resposta. Ele é o intervalo de tempo desde a submissão de uma requisição até a primeira resposta produzida. Em sistemas interativos, o tempo de retorno pode não ser o melhor critério, pois, mesmo que o processo já tenha produzido uma saída, ele pode continuar calculando outros resultados. Por isso que o tempo de resposta é preferível em certas situações. Critérios de otimização. Para fazer um bom algoritmo, precisamos otimizar esses critérios. Sempre buscaremos maximizar o uso e a vazão da CPU, além de minimizar o tempo de retorno, o tempo de espera e o tempo de resposta. Os escalonadores podem ser classificados de duas formas: orientado para o usuário e orientado para o sistema. Os escalonadores que forem mais direcionados ao usuário procuram reduzir o tempo de resposta e o tempo de retorno. Já os que são orientados ao sistema pensam em prol da produtividade. Então eles buscam otimizar a taxa de utilização do processador, além de usar os recursos de maneira justa e balanceada. Bem, olá, eu sou o Kaique e vou dar continuidade à aula de escalonamento de CPU. Nessa segunda parte, teremos como foco os diferentes algoritmos de escalonamento estudados em sistemas operacionais. Em especial, nos limitaremos a 6 tipos diferentes: escalonamento First Come First Served, Shortest Job First, prioridade, round robin, multilevel e multilevel com feedback. Começaremos pelo escalonamento First Come First Served. Este é o algoritmo mais simples que podemos pensar, onde os processos formam uma fila ordenada por ordem de chegada. Bom, ele é não preemptivo. Lembrando que preempção é a capacidade de retirar um processo que está sendo executado para colocar outro no lugar. Logo, sempre a execução respeita a ordem de chegada. Bem, falando um pouco das vantagens, podemos citar que esse algoritmo é simples e intuitivo, portanto fácil de implementar. Nas desvantagens, podemos pensar em casos onde os primeiros processos são muito longos,
tornando o tempo de espera médio realmente longos. Nesse exemplo, podemos ver a mudança que a ordem dos processos pode causar. A tabela mostra 3 processos e seus tempos de burst. Na simulação do escalonamento first come first serve, quando existem alguns processos muito longos no início ou no meio, a tendência é que os processos menores posteriores esperem mais pela sua vez, ou seja, tempos de espera aumentam e a vazão diminui. Bom, sobre o shortest job first, podemos dizer que é um algoritmo que prioriza os menores processos. Basicamente, ele escolhe o menor processo da fila e executa. Bem, esse algoritmo pode ser preemptivo ou não preemptivo. O não preemptivo sempre termina a execução do processo que começou a ser executado, mas o preemptivo tem a liberdade de trocar o processo que está sendo executado por um menor que acabou de chegar na fila. A maior vantagem desse algoritmo é o tempo de espera médio, já que os menores processos terminam a sua execução primeiro. Porém, processos muito grandes podem ficar presos atrás de muitos processos pequenos. Nesse exemplo, podemos ver a tabela com 4 processos, de P1 a P4. Como a prioridade do algoritmo são processos menores, são executados na ordem P4, P1, P3 e depois P2. No algoritmo anterior, o shortest job first, ele é um caso especial de prioridade. Nesse tipo de algoritmo, alguma prioridade é associada aos processos, e o algoritmo é responsável por executar sempre a maior prioridade da fila. Ele pode ser tanto preemptivo quanto não preemptivo. Neste outro exemplo, temos 5 processos com tempos de burst diferentes, e prioridades também diferentes. Na execução, P2 tem a maior prioridade da fila, então é o primeiro processo, seguido de P5, P1, P3 e depois P4. No caso de ser preemptivo e um novo processo entrar na fila, o sistema verifica se o novo processo tem uma prioridade maior do que o processo atual que está em execução. Caso tenha, ocorre a troca de processos. Esse tipo de escalonamento tem um problema de causar starvation, que é causar um bloqueio em um processo sem muita prioridade. Ou seja, esses processos sempre são deixados para o final, só que a todo momento novos processos são adicionados à fila. Processos de baixa prioridade tendem a ficar bloqueados por muito tempo. Uma solução para esse problema é o envelhecimento de processos. Ou seja, quanto mais tempo ele passa na fila sem ser atendido, mais sua prioridade vai aumentando gradualmente, até que uma hora ele é o processo com a maior prioridade da fila e será executado. Vamos falar um pouco do algoritmo Round Robin agora. É um dos algoritmos mais legais dessa aula. Este escalonamento é semelhante ao First Come First Serve, só que preemptivo. Ele define uma quantidade de tempo máxima para cada processo em execução, chamada de quantum de tempo. Sempre que o processo alcançar esse limite na execução, ele volta para o final da fila. Aqui podemos ver como o escalonador trabalha com 3 processos na fila, definindo um quantum de tempo de 4 milissegundos. Então, P1 receberá os primeiros 4 milissegundos. Após um quantum, ele retornará ao final da fila com um novo tempo de burst de 20 milissegundos. O próximo processo é o P2, que usa 3 milissegundos. Após isso, passa para P3, que usa mais 3 milissegundos. A partir de então, o processo P1 termina sua execução com mais 4 quantums de tempo, por ser o único processo na fila. Escalonamento multinível ou multilevel foi criado para situações em que os processos são classificados em diferentes grupos. Portanto, existe uma prioridade fixa sobre qual fila é executada primeiro que outras. Esse escalonamento é feito por um algoritmo próprio de prioridade, e ele tem que ser preemptivo, porque, caso um processo entre em uma fila de maior prioridade, o escalonador deve trocar o processo da CPU. Sobre as filas, elas podem ter algoritmos de escalonamento diferentes, ou seja, a fila de primeiro nível pode ter um escalonamento First Come First Serve, e a fila de segundo nível pode ter um Round Robin. Sobre este exemplo, temos um escalonamento multinível, com 4 filas diferentes representando as prioridades de um sistema. Temos que a ordem de prioridade aumenta de baixo para cima, e que cada fila tem um escalonador diferente para seus processos. Um ponto negativo que vimos em outros algoritmos, e que ainda é um problema para essa forma de escalonar, é o starvation.
pois processos em filas mais baixas podem ficar bloqueados por haver muitos processos em filas mais altas. Se a todo momento processos entrarem na primeira fila, as demais não podem seguir adiante com o processamento em nenhuma hipótese, tendo que esperar que as filas acima estejam vazias. A solução desse problema de starvation pode ser o escalonamento multinível com feedback, que tem a mesma ideia de envelhecimento dos algoritmos de prioridade. Processos muito antigos podem ir para filas superiores, e assim garantem que não hajam bloqueios em níveis mais baixos. Tudo o que vimos até aqui se dizia a respeito de sistemas com apenas um único processador, e para estes casos não existe a melhor solução, pois ela sempre depende de sua utilização. No caso de um sistema com várias CPUs, o escalonamento se torna mais complexo, mas, para facilitar o aprendizado, vamos considerar que todos os processadores são homogêneos, ou seja, suas funcionalidades são idênticas. Caso mais de um processador homogêneo esteja livre, pode haver um compartilhamento de carga. Normalmente utilizamos uma fila comum para todos os processadores, e os processos são alocados para qualquer CPU livre. Caso tenhamos uma fila para cada processador, pode ocorrer de uma CPU ficar ociosa enquanto outra está sobrecarregada. Vamos falar agora um pouco de técnicas de escalonamento. O multiprocessador assimétrico consiste em um processador, servidor mestre, que tem controle das decisões de escalonamento, das requisições de entrada e saída e outras atividades, enquanto os outros processadores executam apenas o código do usuário. Já o multiprocessamento simétrico, SMP, cada processador examina a fila de prontos comum e seleciona um processo para executar. Para evitar o problema de sincronia de dados, mostrado anteriormente, cada processador será programado para garantir que dois processadores não escolham o mesmo processo e eles não se perdem na fila. Quase todos os sistemas operacionais modernos utilizam essa segunda técnica. Os sistemas de tempo real rígido são exigidos para completar uma tarefa crítica em determinada quantidade de tempo. O processo é submetido junto a uma quantidade de tempo pré-definida. Então, o escalonador admite o processo caso seja possível concluí-lo nesse tempo ou rejeita, caso a requisição seja impossível. O sistema de tempo real flexível é menos restrita. Os processos mais críticos recebem maior prioridade. Estou de volta para avisá-los que preparamos exercícios referentes a essa aula, para você praticar os conceitos mostrados. São exercícios de múltipla escolha e verdadeiro ou falso. Ao responder essas perguntas, você pode verificar se acertou também. O link para os exercícios está aí embaixo na descrição. Aqui estão nossas fontes. Nos baseamos nesses 3 livros para formular a aula. E por hoje é só, pessoal. Agradecemos por sua audiência. Até mais!